Bom dia, boa tarde e bem-vindos a todos. Meu nome é José Aguiar, eu sou o chefe da divisão de endurologia na Promedon Headquarters, em Córdoba, Argentina. Antes de tudo, obrigado pelo seu tempo e a conexão com nossa conferência. Atualmente estamos vivendo um período muito difícil devido à pandemia, coronavírus, COVID-19. Nesse contexto, nós da Promedon sentimos a responsabilidade de continuar trabalhando e dando suporte para vocês, os médicos. Por esse motivo, convidamos um urologista líder do Brasil a falar sobre a situação atual nesta semana e principalmente para fazer como fazer urologia em tempos de coronavírus. Professor Eduardo Mazzucchi, bom dia, obrigado pelo seu tempo, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Gostaria de agradecer a Promedon por este convite. Infelizmente, estamos vivendo uma época difícil, porém de muitos desafios, e pretendo nessa pequena fala discorrer rapidamente sobre o que há a ligação entre a urologia e a pandemia, como os urologistas devem se comportar frente a essa nova situação. É preciso deixar claro que muitos conceitos que vão ser emitidos aqui não são conceitos definitivos, ainda há muitos dados controversos e não confirmados, e por isso pode ser que o que eu estou falando hoje, em uma semana, seja muito diverso. Então, essa fala não tem nenhum objetivo de ser definitiva, e é mais uma discussão de como nós podemos fazer para proporcionar o melhor aos nossos doentes e para também nos protegermos da doença enquanto médicos e cirurgiões. Vamos falar um pouquinho sobre a COVID-19 em urologia e vamos procurar discorrer sobre esses temas. Uma breve introdução sobre o que é o coronavírus, o SARS-CoV-2, a sua fisiopatologia, a sua dinâmica, que ainda não são bem conhecidos, mas só para termos uma ideia, seu tratamento, o impacto dessa doença na residência médica, não só de urologia, mas na residência médica como um todo, o impacto na prática urológica diária, o que fazer se tivermos que operar um paciente comprovadamente com COVID-19 e uma breve classificação das cirurgias de emergência em urologia e endurologia, para que podemos ter uma guia de como agir nessa situação. Realmente será comum a todos nós. Então, o que é o SARS-CoV-2? O SARS-CoV-2 é um coronavírus, um vírus da família, dessa grande família coronavírus. É um vírus que tem um envelope único, um envelope lipossolúvel. A sua medida é em torno de 0,125 micra. Ele tem uma cadeia única de RNA, portanto, é um RNA vírus de cadeia única. O seu reservatório natural parecem ser os morcegos. Curiosamente, o seu genoma ele tem 82% de similaridade com o vírus da SARS e 50% de similaridade com o vírus da MERS, que também são coronavírus. E o mais importante na sua estrutura é essa proteína, a glicoproteína que ele tem na sua superfície, chamada spike protein, que é a proteína que permite que ele se ligue aos receptores da enzima de conversão, que está presente em todas as células do ser humano. E é nessa ligação do vírus com esses receptores que ele entra para dentro da célula. Esse é um esquema muito simplificado de como isso funciona, ou seja, o vírus, através dessa spike protein, se liga ao receptor da enzima de conversão, ajudado por essa enzima chamada TMPRSS2,
Com isso, ele consegue adentrar o interior da célula. Quando ele está dentro da célula, ele se rompe e libera o seu RNA, que é o seu único material genético. Esse material genético ele vai servir para duas coisas, basicamente. Uma parte vão ser traduzidos em proteínas de replicação, ou seja, vai ser responsável pela multiplicação viral, e a outra parte vai produzir proteínas, que são proteínas estruturais, e que vão ser as responsáveis pelo dano celular. A partir do momento que essas proteínas estão prontas, o vírus ele é reenvelopado e é eliminado da célula e está pronto para infectar novas células. É lógico que eu não sou um especialista em virologia, eu não tenho nenhuma pretensão aqui de explicar como funciona esse mecanismo, que é muito complexo, mas isso é só para dar uma ideia para os virologistas de como esse vírus funciona dentro da célula humana. E aqui existe uma possível ideia de fisiopatologia que absolutamente não está confirmada, é só uma ideia que esses autores chineses submeteram a esta revista, e parece que é uma ideia que faz algum sentido. Também é muito simplificado, e eu gostaria de deixar bem claro que eu não tenho nenhuma pretensão aqui de esclarecer a fisiopatologia do coronavírus, mas é só para dar uma ideia do que acontece. Então, a infecção viral, como nós dissemos anteriormente, o vírus entra na célula, uma parte do RNA vai ser responsável pela transcrição de proteínas e que vai ser responsável pela sua replicação, e uma outra parte do RNA vai vai transduzir proteínas que vão ser responsáveis pela lesão que nós vemos no ser humano. Então, uma parte dessas proteínas vai se ligar à hemoglobina, deslocando a molécula de ferro do pigmento N, e com isso a capacidade de transportar oxigênio da hemoglobina vai diminuir pela falta de ferro. Isso já, por si, vai acarretar uma hipoxemia. Além disso, essas proteínas, quando se ligam aos eritrócitos, se ligam à hemoglobina, vão causar uma alteração na estrutura da hemoglobina, levando a lesões microvasculares e promovendo também a coagulação intravascular. Essas duas alterações poderiam explicar a isquemia de extremidades que se observa, as lesões de extremidade de pés e mãos que se observam em alguns doentes. Além disso, como o ferro é deslocado do pigmento N pelas proteínas virais, além de acarretar a hipoxemia, você vai ter ferro livre circulando no organismo. Isso levaria a uma pneumonite química e contribuiria para uma piora da troca gasosa de O2 e CO2, piorando ainda a hipoxemia que se observa nesses doentes. E, além disso, o ferro livre seria responsável por uma lesão hepática. Então, esses são alguns dos mecanismos propostos para explicar a lesão, a hipóxia que esses doentes têm, uma vez que parece que não existe um quadro de alteração de complacência. O pulmão não é um pulmão como aquele que se encontra na SARA, parece que estruturalmente o pulmão não sofre lesão. Volto a dizer que isso não está comprovado, é apenas uma hipótese para a fisiopatologia do vírus que absolutamente está longe de ser explicado. Esse é um dado também da literatura, que mostra como é a evolução da população infectada pelo coronavírus. Então, 85% das pessoas infectadas ou não terão sintomas, ou terão sintomas muito leves, como coriza, uma febre, espirros, tosse, e que não levarão à hipoxemia, e esses doentes se curam espontaneamente em casa. Notem que naqueles indivíduos que não têm sintomas, após a infecção, por até um período de até 14 dias, eles são contagiantes. Aqueles que têm sintomas leves podem ser contagiantes por um período de até 21, 22 dias.
15% dos pacientes vão ter sintomas mais severos, sendo que esses 15% geralmente acabam sendo internados, geralmente por sintomas mais graves de hipóxia. A maioria deles é mantida com oxigenação por catéter no hospital e depois de alguns dias recuperam a sua função pulmonar e adquirem imunidade e vão para casa. Notem que esses doentes que têm uns sintomas mais severos podem ser infectantes por um período de até 25 dias. E, infelizmente, 5% dos pacientes desenvolvem uma hipóxia mais importante, uma insuficiência respiratória importante, acabam indo à internação na UTI e acabam necessitando de ventilação mecânica. Esses doentes apresentam uma mortalidade alta, cerca de 50% de todos os doentes que são intubados acabam evoluindo a óbito e, sobretudo, são aqueles grupos de risco, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes obesos e com mais idade. Então, infelizmente, é uma porcentagem muito menor daqueles infectados, mas eu acho que gostaria de ressaltar que o período de infectância desses doentes pode se estender até 25 dias. Um outro dado importante é que não se sabe ainda se essa imunidade que o indivíduo adquire após a infecção, se ela é duradoura. Existem já hoje alguns dados de pacientes na Coreia que estão sendo reinternados por uma reativação da doença, e não se sabe muito bem por que isso está acontecendo. Então, não se sabe ainda como é a imunidade que se adquire após a infecção pelo coronavírus. Aqui está um quadro do grupo espanhol, da Sociedade Espanhola de Saúde, especificamente da Catalunha, que nos ajuda a entender um pouquinho como interpretar os exames para coronavírus. Então, aquele indivíduo que tem o SWAB com o PCR negativo e as imunoglobulinas M e G negativo, é aquele doente totalmente negativo que não teve nenhum contato com o vírus. Notem que o PCR pode ser falso negativo em até 50% dos casos, conforme a data em que ele é colhido. Aqueles indivíduos que têm o PCR positivo, eles estão infectados pelo vírus e é o chamado período infectante, porém assintomático. Aqueles indivíduos que têm o PCR positivo e o IgM positivo são aqueles indivíduos que estão no início da sua infecção, ou seja, o organismo já começou a produzir anticorpos contra o coronavírus. Os indivíduos que têm as duas imunoglobulinas positivas e o PCR positivo é aquele indivíduo que está na fase mais ativa da sua infecção. Aqueles que têm PCR positivo e o IgG positivo, ou seja, aquele indivíduo que está saindo do quadro infeccioso, ele já tem imunoglobulina G produzida, então é aquele que está saindo do quadro. Aqui é interessante os indivíduos que têm IgM positivo, ou seja, já produziram anticorpos, e o PCR negativo. Geralmente são estudos falsos, são PCRs falso negativos, porque o PCR, para ter a sua positividade, vai depender muito de como e de que fase da doença ele é colhido. Os indivíduos apenas IgG positivos são todos aqueles que tiveram a doença e estão curados. Esse é o que todos nós gostaríamos de ser, né? Não termos a doença e termos o anticorpo contra o vírus. E aqueles indivíduos que estão com IgM e IgG positivo, porém PCR negativo, são aqueles indivíduos que estão ou no fim da sua infecção, ou que estão na fase ativa, mas tiveram um PCR negativo pela própria ocorrência de falso negativo nesses pacientes. Então, isso é um dado importante, muito interessante para a gente, mais ou menos, se situar como é que são os exames para coronavírus. Vale lembrar que os testes rápidos que detectam anticorpos também são testes que têm, no máximo, 70% de acurácia. Existem muitos falsos negativos, muitos falsos positivos. Existem testes que dão apenas 30% de acurácia, então a gente tem que tomar cuidado também com qual kit se está usando
para detectar os anticorpos. Com relação ao tratamento, apenas uma lembrança, não é o objetivo do urologista tratar Covid-19, mas só para enumerar vários tipos de tratamento que temos hoje em dia. Basicamente, a suplementação de oxigênio é o principal modo de tratamento. Antibióticos como azitromicina ou azitromicina mais ceftriaxone, a cloroquina e hidroxicloroquina, que até agora os estudos são inconclusivos, mas a maioria dos protocolos inclui a cloroquina como método de tratamento. A anticoagulação está se firmando e hoje em dia os protocolos incluem uma anticoagulação precoce desses doentes com heparina ou enoxaparina, o tocilizumab, lopinavir, flavipivir, os corticoides, enfim, uma série de drogas e até hoje não temos um tratamento eficiente para o coronavírus. Bom, qual é o impacto dessa doença sobre a residência médica? Sobretudo na residência de cirurgia e de urologia, as perdas são enormes porque os residentes diminuem o seu ritmo de cirurgias. Alguns hospitais, como o Hospital das Clínicas, onde eu trabalho, se converteu num hospital exclusivo para tratamento de coronavírus, então as cirurgias todas foram suspensas e transferidas para outros institutos com um número muito reduzido, e existe uma recomendação, como vamos ver mais para frente, que não se deve operar cirurgias seletivas, sobretudo em pacientes com testes positivos para coronavírus. E o que fazer, como podemos atenuar esse problema? Para aqueles residentes que fazem rotação em vários hospitais, aqueles residentes que se encontravam ou se encontram em hospitais livres de coronavírus, que não atendem pacientes com coronavírus, devem ficar nesses hospitais e não vir a um hospital com coronavírus, porque isso faz com que ele seja um potencial transmissor da doença. Então, aqueles residentes que têm a sorte de estarem em hospitais livres de coronavírus, que fiquem nesses hospitais até a coisa voltar ao normal. Uma coisa muito importante que nós já implantamos também aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas, e acredito que a maioria dos serviços esteja implantando ou já implantou, são os treinamentos online. Então, nós estamos fazendo visitas por internet, discussão de casos, Journal Club e também o uso de simuladores em locais livres de coronavírus. Então, essas são formas de a gente não fazer com que os residentes percam o contato com a sua residência e com a sua especialidade. Uma coisa que pode ser necessária é o adiamento de exames de admissão, de exames de suficiência que normalmente ocorrem em períodos da residência ou ao final da mesma. Nós não sabemos ainda se isso vai ser necessário, porque não sabemos o quanto tempo essa situação vai durar. Mas existe uma previsão de pelo menos 3 a 4 meses. E isso pode ser muito ruim para alguns tipos de residência e, eventualmente, o adiamento de exames de admissão, exames de término de residência, podem ser necessários, isso deve ser discutido caso a caso. Muito importante, o suporte psicológico a esses residentes e, muitas vezes, aos alunos de medicina envolvidos no atendimento desses pacientes. No nosso hospital, muitos residentes de áreas cirúrgicas foram convocados para dar atendimento a pacientes com coronavírus, e esses residentes muitas vezes não estão preparados para esse tipo de atendimento, que é um atendimento bastante desgastante. Então, nós contamos com o apoio dos psiquiatras e dos psicólogos do hospital, que estão sempre em contato não só com os residentes, mas com a equipe de saúde como um todo. E muito importante é engajar o staff sênior, ou seja, os professores, aqueles membros mais antigos, em todas as atividades. Isso dá um apoio psicológico muito grande aos médicos mais jovens, mostrando que não só os jovens estão na linha de frente, mas também os mais velhos, apesar de não estarem na linha de frente, estão junto com eles para dar apoio e para continuar fornecendo os conhecimentos
básicos da residência médica. Qual é o impacto do Covid-19 na nossa prática urológica diária? É claro que isso vai depender de cada serviço, mas já existem na literatura alguns consensos e algumas recomendações, sobretudo que vêm dos países europeus, que já passaram por situações que nós ainda estamos nos aproximando. Então, o que se diz hoje em dia com relação à nossa prática? A primeira coisa é adiar consultas e casos não urgentes para, no mínimo, dali 6 meses. Então, aquelas consultas que podem ser adiadas ou que podem ser feitas por telemedicina, devem ser feitas. O objetivo é que os pacientes venham muito pouco ao hospital e que só compareçam ao hospital se for muito necessário. A mesma coisa é com as prescrições médicas. Aqui no Brasil está autorizado o uso de prescrições eletrônicas e o doente também pode passar no hospital e pegar essa prescrição sem entrar no hospital. Existem já serviços em que as prescrições são deixadas numa portaria fora do hospital, eles pegam as suas receitas e não têm contato direto com o hospital. Existe uma orientação de se manter procedimentos ambulatoriais. Isso também é uma coisa bastante controversa. O serviço do Dr. Ficarra, o serviço italiano, recomenda que as biópsias prostáticas sejam mantidas. Eu tenho bastante dúvida sobre isso, uma vez que a biópsia prostática é um procedimento invasivo que pode ter uma taxa de complicações, até 1% de sepsis, e esses doentes podem necessitar de uma internação. Como o câncer prostático, em geral, é um câncer de evolução lenta, eu não vejo nenhum problema em se adiar uma biópsia prostática em 3 ou 4 meses, mas isso vai de caso a caso. As cistoscopias em tumores de bexiga de alto risco devem ser mantidas, e aqui também surge uma alternativa interessante para o tratamento de cálculos ureterais em pacientes sintomáticos, de utilizar a litotripsia extracorpórea, que é um método ambulatorial, pouco invasivo e com baixo potencial de complicações. Procedimentos que requerem internação devem ser reservados aos pacientes com quadros que não podem esperar, tumores, uropatia obstrutiva, e isso nós vamos ver mais para frente. Recomenda-se adiar cirurgias de hiperplasia prostática, cálculos não obstrutivos, cirurgias que envolvem a colocação de próteses, cirurgias de uretra, prolapso geniturinário, procedimentos de infertilidade e cirurgia reconstrutiva. Isso nós vamos ver com detalhes logo a seguir. E também dentro do hospital, as visitas e os rounds devem ser limitados estritamente ao pessoal necessário, evitando expor pessoas que não sejam necessário, evitar expor essas pessoas ao contato com pacientes com a doença. Bom, operar pacientes com diagnóstico de COVID positivo. Existe uma recomendação de alguns artigos, essa não é uma recomendação totalmente consensual, mas é uma recomendação que está ganhando bastante corpo na literatura, que pacientes sabidamente positivos para a COVID-19 só devem ser operados em casos de extrema necessidade, em caso de urgência. Não é recomendado operar pacientes positivos que não tenham absoluta necessidade. Isso, volto a dizer, está ganhando corpo na literatura e parece já ser um consenso mundial. Para ilustrar isso, eu vou mostrar aqui um trabalho muito recente da China, do pessoal de Wuhan, que é onde tudo começou. Esses autores, eles relataram 34 cirurgias feitas em pacientes totalmente assintomáticos e que foram testados e que deram positivos no período transoperatório. A idade média desses pacientes foi de 55 anos e 58% deles eram mulheres. Esses 34 pacientes foram submetidos a todas essas cirurgias enumeradas aqui. Então, 5 pacientes sofreram cesarianas, apendicectomia em 2, cirurgias ortopédicas
eletivas e não eletivas em 6, cirurgia de câncer abdominal em 9, neurocirurgias, incluindo clipagem de aneurisma em 3 pacientes, cirurgias para tumor de mama em 3 pacientes, um transplante renal, algumas cirurgias de cabeça e pescoço e uma cirurgia oftalmológica. Então, o que aconteceu com esses 34 pacientes que estavam no período chamado de incubação? Eles não tinham sintomas, mas o PCR veio positivo. Todos os doentes operados desenvolveram a doença no pós-operatório e todos desenvolveram pneumonia, ou seja, nenhum paciente teve quadro leve de Covid-19. E como foi a evolução desses pacientes? 15 deles, ou seja, 44% de todos os pacientes operados, necessitaram ir à unidade de terapia intensiva e foram entubados. E qual foi o grupo de risco dentro desses 34 pacientes? Os mais idosos, aqueles submetidos a cirurgia de maior porte, aqueles que tinham comorbidades e aqueles que desenvolveram a doença num período mais curto. E vejam que dado importante, desses 15 doentes, 7 foram a óbitos, uma taxa de óbitos de 20% para cirurgias que normalmente não apresentariam taxa de óbito dessa monta. Então, quais foram os fatores predisponentes para óbito nesse grupo de doentes? As comorbidades, sobretudo as comorbidades cardiovasculares, aqueles pacientes e aqueles pacientes que fizeram cirurgia de maior porte. E notem que a evolução foi muito rápida. Entre a evolução, o desenvolvimento do primeiro sintoma e o óbito foram apenas 9 dias. Eu acho que esse trabalho, apesar de ser um trabalho preliminar, com poucos doentes, ilustra muito bem o quão importante é o cuidado que a gente deve ter de não fazer cirurgias que não sejam extremamente necessárias em pacientes que testaram ou que estão com quadro clínico positivo de Covid-19. Uma outra recomendação é com relação à hospitalização. Então, todo paciente, positivo ou não, que entra no hospital, deve receber uma máscara, tanto o paciente como os seus acompanhantes. Deve-se reduzir ao máximo o número de acompanhantes do paciente. Então, no Hospital Sírio-Libanês, que é um hospital privado que eu trabalho, só pode entrar um acompanhante por paciente, e no hospital público, no Hospital das Clínicas, não pode haver acompanhantes. Isso é muito importante. Se deve reduzir o número de leitos por enfermaria, de modo que você aumente a distância entre esses pacientes. E os pacientes, tanto os pacientes como os seus acompanhantes, se for o caso, devem circular o mínimo possível dentro do hospital. Então, os acompanhantes e o paciente fazem as suas refeições dentro do quarto e só devem sair quando for extremamente necessário. Isso são pequenos detalhes, mas que são muito importantes no manuseio desse quadro que estamos vivendo hoje em dia. Aqui aparece uma grande controvérsia, que é a seguinte: se você vai operar um paciente cuja cirurgia não pode ser adiada, a gente deve fazer o PCR nesses pacientes em todos ou só naqueles que apresentem sintomas? O grupo espanhol defende que todos os pacientes que vão ser operados devem ser submetidos ao PCR. Mas vamos lembrar que o PCR pode ser falso negativo em 50% dos casos. Então, isso é um dado bastante controverso, e também vamos lembrar que no Brasil, e creio que na América Latina, nós não dispomos de testes para todo mundo. Então, se isso não for possível, e se o seu hospital achar que isso não é necessário, a gente deve tentar excluir de todas as formas possíveis se esse doente é portador ou não do Covid-19. Então, investigar extensivamente se esse doente teve algum sintoma nos dias que antecederam a cirurgia, medir a temperatura, realizar exames sanguíneos de rotina, como um hemograma, uma proteína C reativa, um raio-x de tórax, ou melhor ainda, uma tomografia de tórax, e ainda, se alguns preferirem, fazer o teste rápido para IgG e IgM, o que também é controverso, dado o grande índice de falso negativo
desses testes, como eu falei anteriormente. Aqui existe um diagrama muito interessante, que é o preconizado pelo grupo espanhol, que preconiza o seguinte: se você vai operar um paciente de forma urgente, ou seja, ele tem lá uma uropatia obstrutiva, uma pielonefrite por cálculo, e você não pode adiar essa cirurgia. O que você deve fazer? Eles recomendam um teste rápido, um PCR e uma tomografia de tórax. Nos hospitais aqui em São Paulo, tanto no Hospital das Clínicas como no Hospital Sírio-Libanês, não se faz o teste rápido e o PCR, se faz sim exames de sangue e uma tomografia de tórax. Se você tiver, no caso, um PCR positivo ou uma tomografia de tórax, se você tiver frente, por exemplo, uma apendicite ou uma policistite, o grupo espanhol preconiza tentar um tratamento clínico. E eu não concordo muito, mas é uma proposição desse grupo. Se o exame deu negativo, você pode operar o doente, deve operar o doente, com todos aqueles procedimentos de proteção que nós vamos falar mais para frente. Se você tem um paciente programado, ou seja, não é uma cirurgia de urgência, essa cirurgia pode ser adiada, sem dúvida nenhuma, adia a cirurgia. Se é uma cirurgia que não é adiada, como, por exemplo, um câncer agressivo, recomenda-se fazer o PCR e o teste rápido, isso segundo o grupo espanhol. Se for positivo e tiver que ser operado, usar as condições de proteção, ou até mesmo adiar por alguns dias, ou se o teste for negativo, tocar a cirurgia em frente de novo, tomando todos os cuidados. Eu volto a dizer que aqui em São Paulo o pessoal tem feito mais a tomografia de tórax, e se a tomografia de tórax for normal, eles ficam um pouco mais tranquilos. Voltando ainda às cirurgias, se o paciente tiver que ser operado, bom, não precisamos dizer a importância dos equipamentos de proteção individual. Então, aqui nós temos uma foto de como deve ser a paramentação do cirurgião, é uma paramentação completa, com 2 aventais, um impermeável, a proteção completa do rosto, a máscara N95, geralmente se utiliza 2 luvas. É importante lembrar que não se detectou a presença do vírus na urina, todos os trabalhos até o momento, nenhum deles foi detectado vírus na urina, mas já é detectada a presença de vírus nas fezes e não se sabe qual é a importância dessa presença. A transmissão fecal-oral ainda não foi documentada. Em caso de cirurgias, recomenda-se que se utilize apenas 1 ou 2 salas do centro cirúrgico dedicadas à operação desses pacientes e, se possível, com pressão negativa. E o time de cirurgiões e, sobretudo, de anestesistas deve ser um time treinado, porque a intubação é uma intubação rápida, com uma série de detalhes para a gente evitar que o doente tussa e disperse o vírus pela sala cirúrgica. Com relação à laparoscopia, esse é um dado bastante importante também, e já é consensual na literatura. Não é proibido fazer laparoscopia em pacientes com Covid-19, mas devemos tomar um cuidado todo especial com relação à disseminação do vírus pelo gás carbônico. Isso ainda não foi provado para o coronavírus, mas já foi provado para outros tipos de vírus, sobretudo o vírus da SARS, e o que fazer para tentar minimizar essa dispersão. Então, fazer a incisão o menor possível, adequá-la ao máximo possível ao tamanho do trocár. Operar com pneumoperitônio mais baixo do que o habitual. Então, se você está acostumado com pneumoperitônio de 14, 15, reduzir esse pneumoperitônio para 10. Reduzir a potência do bisturi elétrico e, se possível, usar bipolar, que causa uma menor dispersão de aerossol. E quando for desinsuflar o abdômen,
o que se recomenda é usar um trocar de 5 milímetros exclusivo para insuflação e desinsuflação, e usar um filtro, que já existem filtros para isso, para evitar que esse ar que sai do abdômen do paciente se disperse na sala, ou adaptar o aspirador ao trocar de 5 milímetros, evitando com isso que o gás carbônico que foi utilizado no pneu peritônio seja disperso na sala. E sempre evitar aquela liberação rápida do pneu peritônio, quando a gente tira todos os trocares de uma vez só e o gás carbônico se espalha por toda a sala. Um outro dado importante é que muitas vezes esses pacientes estão anticoagulados, então se a gente for fazer uma cirurgia, a gente deve conversar com o pessoal da clínica que está cuidando do doente para a suspensão desse anticoagulante, se for o caso, e atentar para o uso do antibiótico. Em cirurgia urológica, a gente se preocupa mais com os gram-negativos, e muitas vezes esses doentes estão cobertos apenas com azitromicina, que para a cirurgia urológica não é um antibiótico efetivo. Então, a gente deve adicionar uma antibiótico-terapia dirigida para bactérias gram-negativas. Bom, essa é uma lista de cirurgias urológicas que, teoricamente, não devem ou não podem ser adiadas pelo fato do coronavírus. Então, quais são as cirurgias que, teoricamente, estão autorizadas e podem ser feitas nesse período? Então, obstruções do trato urinário superior com ou sem infecção, então, a passagem de um catéter duplo J ou de uma nefrostomia para descompressão desse sistema urinário, aquelas retenções urinárias agudas devem ser manejadas com catéter uretral ou catéter suprapúbico, retenção de coágulos, evacuação de coágulos com cistoscopia, e aqui cabe realizar a ressecção do tumor de bexiga ou da próstata, se esses forem os causadores da hematúria. Trauma, obviamente, não tem que se discutir, mas sempre tentar realizar procedimentos minimamente invasivos, como embolizações em caso de trauma renal e tratamento clínico em caso de estabilidade hemodinâmica. Torção de cordão espermático é uma urgência absoluta, não há dúvida que ela deve ser operada quando diagnosticada. Infecções em próteses e esfíncteres artificiais também é uma emergência e deve ser feita na vigência dessa situação. Abscessos e síndrome de Fournier também devem ser operados. Priapismos, se necessária a intervenção, se possível com anestesia local, aspiração dos corpos cavernosos, ou até mesmo um shunt, ou com anestesia local, ou com um bloqueio raquidiano. E complicações de cirurgias prévias, que resultem em fístulas, sangramentos ou abscessos, também não devem ser adiadas. E a seguir nós temos, já mais especificamente na nossa área da endurologia, aqueles procedimentos que devem ser priorizados e aqueles que devem ser adiados. Essa aqui é uma adaptação que eu fiz do esquema feito pelo Dr. Fábio Vicentini, que trabalha conosco no Hospital das Clínicas, e também da doutora Silvia Proietti, que já mandou um artigo para o European Urology, se não me engano, e que deu uma aula sobre isso na última semana. Então, quais são aquelas cirurgias que realmente não se pode adiar de forma nenhuma? E aqui eu coloquei 24 a 48 horas, isso obviamente vai depender do quadro do paciente e do seu serviço. Então, pielonefrite obstrutiva de qualquer causa, seja tumor, seja cálculo, deve ser operada de qualquer maneira, bem como cálculos ureterais obstrutivos, causando anúria, ou por cálculo bilateral, ou em rim único, ou aqueles quadros de dor refratária, também não se deve esperar muito. Quadros obstrutivos em pacientes imunossuprimidos, transplantados ou que estejam realizando quimioterapia, não devem ser adiados, bem como qualquer complicação de outras cirurgias, então devem ser abordados em até 48 horas. Aqueles casos em que nós classificamos como grau 2, que são urgências, mas que podem esperar de 1, 2, até mesmo 3 semanas. Então, são cálculos ureterais obstrutivos, em que a dor está controlada,
ou aqueles pacientes que têm um cálculo renal piélico que foram submetidos previamente à nefrostomia. É claro que esse caso tem que ser julgado caso a caso, porque muitas vezes um caso desse pode ter que ser operado mais precocemente. Classificamos como grau 3 aqueles casos que a gente chama de semi-eletiva, que teoricamente podem esperar até 2 meses para serem operados. Então, são pacientes que foram submetidos à passagem de catéter ureteral por obstrução ureteral, por cálculo ou por cálculo renal, eles estão derivados e desde que estejam bem podem esperar 2 meses sem problema nenhum. Ou pacientes com cálculos renais sem febre e sem dor, porém que apresentam já algum grau de obstrução e perda de função renal. Não convém esperar muito tempo, mas também não são casos que precisam ser operados em algumas horas. E grau 4 são aqueles pacientes que podem ser adiados sem problema nenhum. São aqueles cálculos cariciais não obstrutivos ou mesmo piélicos que não estejam em pacientes portadores de rinite. Por fim, algumas mensagens, então, tentando resumir tudo o que eu falei. Então, o Covid-19 é uma doença que está se espalhando numa velocidade incrível. Hoje, nós já temos mais de 1,5 milhão de pessoas afetadas no mundo. Não existem, até o momento, complicações específicas na nossa área. O vírus não foi detectado na urina até o momento. Adiem cirurgias que não forem absolutamente urgentes, sobretudo naqueles pacientes comprovadamente infectados. Sigam um protocolo para aquelas cirurgias não adiáveis, como eu mostrei, alguns acham que deve ser feita a sorologia e o PCR sempre, outros acham que não, mas de qualquer forma, a mensagem é: tentem detectar se o seu doente está infectado antes da cirurgia. Como eu disse, o teste ele pode ser feito, mas não é um consenso. Não opere doentes sabidamente infectados, a não ser que seja uma condição de risco de vida. Siga as dicas técnicas quando for realizar laparoscopia, e o objetivo é evitar ao máximo que o gás carbônico se disperse pela sala. Atenção aos anticoagulantes e antibióticos que esse doente está tomando antes de qualquer cirurgia e, sobretudo, nós temos que nos proteger. Nós não somos heróis, somos médicos. Bom, basicamente eram essas as mensagens que eu tinha para dar. Eu volto a dizer que a minha pretensão aqui não é esclarecer tratamento nem fisiopatologia de coronavírus. Na verdade, se sabe ainda pouco sobre essa doença. Muitos desses dados que eu dei são dados de publicações que ainda estão sendo avaliadas pelos comitês editoriais, então pode ser que algumas coisas que eu falei aqui, ou muitas delas, na próxima semana, no próximo mês, não sejam verdade. O meu objetivo aqui é apenas dar um quadro geral e dar algumas dicas que sejam úteis para os urologistas fazerem, para nós podermos realizar a nossa especialidade nesse período bastante difícil. Mais uma vez, eu agradeço a Promedon pela oportunidade e agradeço a todos vocês pelo tempo. Muito obrigado. Obrigado. Muito clara a sua apresentação. Eu desejo que esta informação seja útil para os colegas de você, que sirva para responder sin algunas dúvidas sobre como actuar no âmbito da urologia en este contexto de pandemia, coronavírus, Covid-19. Muito claro sua apresentação. Tenho algumas perguntas para fazer agora, nesta fase final da conferencia. Primeiro, entender sua opinião sobre como será a curva de reinicialização dos procedimentos. E depois, sem dúvida, o que você acha sobre o futuro cercano, os próximos meses, no âmbito da endurologia, como você e seus colegas vão voltar à atividade normal, e como vocês, os especialistas, vão abordar de aqui para o frente a
atividade da endurologia? Sim, claro. Bom, a impressão que todos nós temos é que o mundo não será mais o mesmo depois dessa pandemia. Não só a urologia, não só a medicina, mas como o mundo todo sofrerá algumas transformações importantes. Com relação à urologia e à endurologia, eu acho que nós não teremos mudanças importantes na nossa prática, porque felizmente até agora não se descreveu nenhuma lesão urológica causada pelo vírus. Um vírus basicamente respiratório, que atinge o fígado, o coração, mas enfim. Eu acredito que algumas coisas nós, urologistas, vamos ter que prestar mais atenção no sentido de nos protegermos, porque apesar do vírus não ser excretado na urina, ele é excretado na respiração. Então, uma sala de cirurgia, quando o doente vai ser entubado, é sempre potencialmente uma situação de risco. Então, nós todos, não somente nesse período, mas nos próximos meses, vamos ter que tomar muito mais cuidado com a equipe médica, a equipe de saúde, e também com os doentes. Quer dizer, a gente vai ter que investigar muito bem esses doentes antes de uma cirurgia eletiva, porque o fato de a pandemia passar não quer dizer que a doença vai desaparecer. Quando vamos recomeçar? Essa é a pergunta que todos gostariam de ter a resposta. O que se vê é que a Europa começa pouco a pouco a voltar ao normal, lentamente. Isso depois já de 3 meses de isolamento. Então, aqui no Brasil, e creio que na América Latina, que está um pouquinho atrás da Europa em termos de tempo, eu acredito que nós ainda teremos aí pelo menos 2 meses de uma situação anormal, 2 a 3 meses. É claro que os hospitais, sobretudo os hospitais privados, precisam voltar a ter o seu movimento, porque senão também eles não vão aguentar ficar parados por muito tempo. Quer dizer, a economia como um todo, e a medicina está inserida dentro da economia, ela vai ter que voltar ao seu normal. Eu acredito aqui como uma ideia que dentro de 2 a 3 meses as coisas pouco a pouco comecem a voltar ao normal. Quando vão se normalizar totalmente, eu realmente não sei. Perfeito, professor Eduardo Mazzucchi, novamente, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela predisposição. Eu, em nome da toda a Promedon, quero agradecer novamente a você e agradecer a todos seus colegas que participaram ativamente desta conferência, escutando sua apresentação. Desejo que sea de ayuda y que sea útil para a vida profissional de vocês. Obrigado, será até a próxima y sin duda desejamos, como todos, que esto finalice pronto y que no solamente en Brasil, sino en todo el mundo, a pandemia finalice y todo el mundo volte a su vida normal.